Seguindo então para o exercício 2, a gente tem que duas forças horizontais agem num bloco de madeira de 2 kg, que pode deslizar sem atrito em uma bancada da cozinha situada em um plano XY. Então aqui eu trouxe o exemplo de uma mesa com um bloco sobre esta mesa. Na verdade, quem é o meu plano XY? O meu plano XY é se a gente fizer uma vista superior dessa mesa, então eu vou enxergar o tampo da mesa e o meu bloco. E aí eu estou fazendo uma vista superior da minha mesa, e aqui está o meu plano XY. Eu posso virar essa mesa e posso usar outra coordenada XY, tanto faz. Bom, uma das forças, ela é de 3 newtons em I e 4 newtons em J. Então, partindo do pressuposto que aqui é o meu eixo X e aqui é o meu eixo Y, para essa visão da mesa, eu estou usando esse referencial, eu coloquei 3 vetores unitários aqui, apontando em relação ao eixo positivo de X, porque a minha F1 ela é de 3I, e aqui eu botei 4 setinhas representando os vetores unitários em Y, porque eu tenho 4 newtons em Y, também no eixo positivo. Então, na verdade, esse aqui é o meu vetor. Esse aqui é a representação, então, daquela minha força inicial. Na verdade, eu não vou ter uma força puxando para cá e uma força puxando para lá. Eu tenho essa força puxando para cá. E aí eu posso decompor esta força em termos de X e de Y. Ok? Daí ele pede para determinar a aceleração do bloco na notação dos vetores unitários se eu tiver uma segunda força atuando. Então, eu tenho essa primeira força e eu vou começar a atuar uma segunda força. E aí eu quero ver como é que vai funcionar isso daí. Quem é essa minha segunda força? Ela é menos 3 newtons em I, menos 4 newtons em J. Então agora, vamos colocar essa segunda força aqui, né? Essa segunda força, ela é de menos 3 newtons em I, menos 4 newtons em J. Então, é como se eu tivesse 3 vetores unitários apontando em relação ao eixo negativo de X e 4 vetores unitários apontando em relação ao eixo negativo de Y. Bom, na verdade, eu tenho que colocar esse vetor sobre esse aqui. Ó, meu objeto, ele vai ter essa força atuando aqui. E aí, depois ele vai ter a força atuando para cá. Na verdade, aqui eu posso colocar o meu vetor F1, o meu vetor F2, em relação ao centro do meu objeto, que é o que eu estou tomando como ponto de origem, como referencial. Na verdade, quando eu for fazer o somatório das minhas forças, eu vou botar o início do vetor 2 no final do vetor 1. Então, a gente vê aqui, ó, que o meu objeto, ele andou 3 aqui em X, depois ele andou menos 3 em X. Ou, ele vai ter 4 em Y, e depois ele vai ter menos 4 em Y. Então, na verdade, a minha força resultante nessa situação é 0. Posso trabalhar com força resultante? Posso, minha força resultante é essa, que veio para cá, depois ela vem para cá. Tá? Vamos agora para a próxima situação. Então, se a minha força resultante é nula, a minha aceleração também é nula, porque a minha massa não vai ser nula. Depois ele diz que se essa força F2 não for essa daqui, mas for esta daqui, com menos 3 newtons em I, mais 4 newtons em J. Então, é essa aqui representadinha em verde. O que vai acontecer é que, de novo, o ideal é eu colocar isso aqui na ponta aqui. Então, primeiro, eu vou ver que eu vou trazer esse movimento para cá, mas não é exatamente aqui. Na verdade, eu tenho que trazer ele aqui. Aí, aqui, o que eu vou ver? Como eu estou trabalhando com vetores, lembram quando eu falei que o vetor eu posso deslocar ele no espaço? Eu preciso manter as dimensões dele, módulo, direção e sentido. Mas eu posso orientar ele no espaço de acordo com a melhor configuração que eu tenha. Na verdade, o que acontece? Isso aqui também estaria associado a uma aceleração. Isso aqui está associado a uma aceleração, porque a força é massa vezes a aceleração, e a aceleração vai estar relacionada ao movimento. Então, na verdade, o meu movimento ele foi esse daqui, depois ele vai ser esse aqui. Então, como resultante, o que eu tenho? Eu tenho todo esse vetor aqui, que vai ser os 4 positivo
da F1 mais os 4 positivos da F2. Se eu analisar em termos de x, eu tenho 3 positivo em x aqui e tenho 3 negativo em x aqui. Então, quando eu somar esses vetores, F1 com F2, eu vou ter 3 menos 3, 0, 4 mais 4, 8. Então, a minha resultante vai ser 8 newtons em direção ao eixo y, ao eixo positivo de y. Bom, mas ele não está me perguntando força resultante, ele está me perguntando a aceleração. A aceleração é força sobre a massa do meu objeto. A massa do meu objeto é de 2 kg, então 8 dividido por 2, a aceleração é de 4 J metros por segundo ao quadrado. E existe uma terceira configuração que ele nos pede, que vai ser a força essa força 1, e a força 2 agora ela vai ser 3 newtons em I menos 4 newtons em J. Então, ela vai ser positiva no meu eixo X e negativa no meu eixo J. De novo, eu posso desenhar essa configuração aqui a partir dessa origem, ou eu posso colocar essa configuração aqui no final do meu movimento da primeira configuração. E aí eu acho que fica muito mais fácil da gente visualizar o meu vetor resultante. Eu andei 4 positivo em Y, depois 4 negativo em Y. Então, em Y, meu movimento é 0. E em X, eu andei 3 mais 3. Então, a minha força, ela ficou de 6 newtons em I. Claro que força é massa vezes aceleração. A massa do meu objeto é de 2 kg. Então, a minha força vai ser 6 newtons, minha massa 2 kg. Então, a minha aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado em I. E aqui, desde o início, o meu problema está pedindo para eu analisar apenas essas forças que estão atuando sobre esse corpo. Lembrando que, na verdade, sobre esse objeto que está em cima de uma mesa, vamos voltar lá para aquela primeira imagem. Aqui, e se o meu objeto está em cima dessa mesa, eu tenho uma força peso que puxa meu objeto para baixo. Mas o meu objeto fica em repouso porque a mesa, agora se eu analisar os dois objetos, o bloco de madeira e a mesa faz uma força de mesma intensidade, sentido contrário ao peso do meu bloco. Então, o meu peso do meu bloco exerce uma força de... aqui teria que ser a massa vezes a aceleração da gravidade, de 2 vezes 9,8, de 19,6 newtons para baixo. Mas eu tenho uma força normal que a mesa está causando no meu bloco de 19,6 newtons para cima, por isso que ele está em repouso em Y. Se eu olhar as forças apenas sobre esse bloco, eu vou trabalhar com a primeira e segunda lei de Newton em um único corpo. Eu tenho peso no bloco, eu tenho a força normal no bloco e essas forças se anulam. Minha resultante em Y é 0. Agora, se eu analisar o meu bloco e a minha mesa, o meu bloco exerce uma força sobre a mesa, a força exerce uma força sobre o bloco. Essas forças, elas na verdade não se anulam porque elas estão em corpos diferentes. A mesa não é o mesmo corpo que o meu bloco. Então, quando eu analiso forças em blocos diferentes, eu estou me remetendo lá à terceira lei de Newton, mas eu não estou usando ela neste momento para esses cálculos para eu chegar na aceleração resultante para a condição da F1 com a F2 da letra A, da F1 com a F2 da letra B e a F1 e a F2 da letra C, ok? Então, aqui eu uso a primeira e segunda lei de Newton. A inércia, que está relacionando a massa. Eu não posso dizer que a inércia é exatamente a massa, porque não tem um movimento rotacional. Eu tenho que levar em conta a inércia rotacional. E a inércia rotacional, ela não é só a massa do meu objeto. Mas aqui a gente pode fazer uma analogia que quanto maior a massa, maior a resistência ao meu movimento. Então, a gente pode ter uma analogia, né, entre a minha força de inércia em relação à massa. Ok?